Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Hoje nós vamos falar numa história, pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar de uma história bastante conhecida da Bíblia, né? Que é a mulher enferma, né? Do fluxo de sangue. Sei que todos aqui já ouviram essa pregação inúmeras vezes, provavelmente. Mas o Senhor fala com cada pregação, o Senhor fala o que Ele quer falar com cada pessoa. Então, o Senhor deve querer falar com alguém hoje aqui, inclusive comigo. Amém? Todos acharam? A cura de uma mulher enferma, o título do texto. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera em mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, tudo ia de mal a pior. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes as vestes. 28. Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Glória a Deus. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre de todo o seu mal. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, aplaudam o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. Toda a honra e toda a glória a Ele, né? Então essa história maravilhosa dessa mulher do fluxo de sangue, né? Essa mulher judia que vivia à margem da sociedade porque era considerada impura, era considerada imunda por há 12 anos padecer com fluxo de sangue, né? E nós, principalmente nós mulheres, podemos imaginar o que aquela mulher passava, porque nós mulheres, né, temos o costume de, no máximo, 3, 4, 5 dias, né, vinha o fluxo, né, de sangue. E nós sabemos, nós mulheres, sabemos o quanto é desagradável, o quanto sofre. Tem mulher que sente dores nas pernas, dores na barriga, fica estressada, irritada. É um período desagradável da mulher, né? Nós sabemos disso. Agora você imagine se coloca na posição dessa mulher há 12 anos. Não é 12 dias, não é 12 meses, são 12 anos com aquele fluxo de sangue e que além da enfermidade ainda passava pelo preconceito, né? Que era considerada impura, ela não podia viver em sociedade, ela não podia tocar ninguém porque era considerada imunda, segundo a lei de Moisés, né? A lei de Israel. Até mesmo as mulheres normais, que passavam de 3 a 5 dias, durante aquele período, elas eram consideradas impuras. Teria que passar, depois do período, cerca de 7 dias para ser considerada normal novamente. Como era difícil, né? Naquele tempo. Agora você imagine, 12 anos. Então, o que aconteceu? Aquela mulher, né, que já tinha gastado todos os seus bens procurando médicos, e quanto mais ela procurava, mais piorava a situação dela, né? E o que aconteceu? Ela ouviu falar de Jesus, ouviu a fama de Jesus, né? Então, ela ouviu e em ela ouvir, nasceu dela uma fé. Por isso a importância, né? A palavra, a fé vem pelo ouvir.
Ouvir a palavra do Senhor. Por isso a importância de nós estarmos na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele, né? Meditando na palavra dele, aprendendo, porque vai alimentando a nossa fé, como alimentou a fé dela, daquela mulher, né? Só em ouvir falar, ela alimentou a fé dela. Então, o que é que ela fez? Ela traçou um plano, né? Na mente dela, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Glória a Deus. Ela determinou o milagre dela mesmo antes de acontecer. A fé dela determinou o milagre. Ela disse, eu não vou tocar nele, provavelmente por já se achar muito impura, não podia tocar em ninguém. Então ela pensou, eu vou tocar só na orla dele e eu ficarei curada. Então é isso. Ela chegou por trás de Jesus se arrastando. A palavra fala que ela chegou se arrastando para tocar na orla dele. E eu fico pensando quantas vezes, né, irmãos, nós nos chegamos nos arrastando na presença do Senhor. Quantas vezes nós chegamos destruídas na presença do Senhor, chorando aos pés do Senhor. Quantas vezes totalmente destruídas. Quem aqui já chegou destruída aos pés do Senhor? Quantas vezes, né? Quantas vezes chegamos? Mas aquela mulher chegou, né, por trás e tocou, determinou seu milagre. Na verdade, essa história, ela tem uma ligação com a história de Jairo, né, da ressurreição, da cura da filha de Jairo, do pedido de Jairo, antecede o pedido de Jairo. Jairo, que era um dos principais da sinagoga, vai até Jesus, chega aos pés de Jesus e pede, Jesus, vai à minha casa porque a minha filha única está enferma à morte, à beira da morte, né? E foi justamente no caminho de Jesus para a casa de Jairo que acontece o milagre da mulher do fluxo de sangue, né? Então, o que eu entendo é que muitas vezes nós devemos decretar com a nossa boca o nosso milagre, o poder da palavra. Ela decretou com a sua boca, né? Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Então, o que devemos, irmão? Devemos declarar o nosso milagre pela palavra. Provações, lutas, tribulações, enquanto estivermos aqui, a gente vai passar. Mas a palavra do Senhor fala que em tudo somos mais do que vencedores. Então, quando estamos passando uma grande luta, quando estamos no deserto, no vale de ossos secos, então o que devemos fazer? Chegar aos pés do Senhor, nem que seja se arrastando, chegar aos pés dele. Mas, irmã, eu estou destruída, eu estou sem força, é muito problema. Sim, mas não poderá o Senhor te refazer? Você que está destruída, você que está passando por um grande problema, você que está no deserto, como aquele vaso na mão do olheiro, né? O olheiro que estava fazendo o vaso, lá em Jeremias conta a história do olheiro, que é uma história muito linda. E o olheiro que está fazendo aquele barro, e o barro se desfaz na mão do olheiro, né? Se destrói, se acaba na mão do olheiro. E o que é que o olheiro faz? Ele refaz o vaso segundo a sua vontade. Então não poderá o Senhor nos refazer? Ele que nos criou, Ele que nos fez, que conhece todas as nossas células, o cabelo de nossa cabeça é contado, Ele não poderá nos refazer? Não poderá fazer um milagre na nossa vida? Quem está precisando de um milagre? Eu estou precisando, irmãs. E eu vou ter o milagre. Porque, como aquela mulher do fluxo de sangue, vamos declarar essa noite. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você tem passado, se é espiritual, se é problema de libertação, se é problema de saúde, se é problema financeiro, se é problema familiar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o nosso Redentor vive, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. E o Senhor diz essa noite, os seus pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal. Glória a Deus, dê um glória a Deus, pega essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem pensamentos bons para nós, pensamentos de paz, para que vocês tenham o fim que vocês esperam. Então, o que devemos fazer?
prosseguir em conhecer ao Senhor. O Senhor, a única coisa que o Senhor quer de nós é que nós confiamos nele. Nós temos que confiar no Senhor. Muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, só vê problema. Quanto mais eu oro, mais problema aparece. Quanto mais eu jejum, quanto mais eu leio a palavra, mais o inimigo se levanta. Sim, ele vem por um caminho, mas por certo ele tem que voltar. Porque eu sou filha do Senhor Jesus. E quem manda na nossa vida é Deus. Nós confessamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Então ele é quem é o nosso dono, como o pastor diz, nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Então ele é quem manda na nossa vida. Então, tudo... Vocês já viram vitória sem luta? Testemunhos sem luta? Não tem, né? Então, a gente tem que passar a luta. E luta grande. Quanto maior a luta, pode ter certeza que maior vai ser a vitória e maior vai ser o testemunho. Porque tudo é para a glória de Deus. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui para a palavra que até desmarcou. Aqui no versículo 29, né, quando o milagre acontece. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Quer dizer, foi de imediato. Logo que ela tocou as vestes, de imediato ela foi curada. E é assim que pode acontecer o nosso milagre também, irmã. De imediato. Você vai dormir cheia de problemas e acorda com o seu milagre. Já imaginou? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, só não podemos desistir jamais. Porque os finais dos tempos estão aí, né, irmãs? Eu sei que muitos têm se falecido na sua fé, né? Infelizmente, temos visto muitas pessoas se desviar da fé justamente por problemas, né? Que sufocam a nossa alma. Mas nós que perseveramos até o fim, nós seremos salvos. É difícil, irmã, e vai ficar mais difícil, porque as coisas que nós temos visto no mundo, né? Agora, como eu estava olhando até uma reportagem recentemente do homem mais rico do mundo, Erimon, sei lá, um nome assim, que ele já está com um chip e ele é o homem mais rico do mundo. Ele já comprou YouTube, sei lá, umas redes sociais aí, enfim. E o projeto dele é implantar o chip em todo mundo. E a gente sabe, né, o que isso significa, né? Significa que o anticristo está próximo de ser revelado. Então, cada dia mais temos que nos apegar com o Senhor Jesus, né? Então, e fazer como aquela mulher. Persistir, insistir e jamais desistir. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é aquele Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todo lugar e Ele pode todas as coisas. Então, o que é o nosso problema para o Senhor? Não é nada, né? Não é nada. Meu problema é financeiro. Mas o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. Então, temos que confiar, né? Vamos passar por provas, mas sabemos que é para edificação de Deus, sabemos que é para a glória de Deus, né? E devemos confessar o nosso milagre e parar de decretar derrota. Porque eu estou sofrendo muito, porque só comigo acontecem essas coisas, porque eu vejo acontece coisa boa com todo mundo, menos comigo. A gente tem que parar com isso, irmãos. A palavra do Senhor fala que nós somos mais do que vencedores. Então, nós temos que tocar diferente em Jesus, chamar a atenção de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Temos que a sua vida pode estar um caos, mas não murmure, porque o Senhor abomina quem murmura. Então, não devemos murmurar. Tá ruim? Tá, mas vai ficar bom. Nós vivemos, né, pela fé, de fé em fé. Não vivemos pela vista. A vista está tudo ruim. Mas vivemos pela fé. Então,
temos que proferir essa nossa fé e jamais desanimar, porque o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalhas, está conosco. Então temos que chamar Ele para nossas batalhas. Senhor, toma a frente das batalhas. Se o Senhor dos Exércitos, que não perde batalha, está na nossa frente da nossa batalha, por que nós vamos perder? Né? Só temos que perseverar em oração, perseverar na presença do Senhor, né? E procurar sempre estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, porque isso nos fortalece e agrada ao Senhor. E como aconteceu o milagre com aquela mulher, também vai acontecer conosco, porque vai ser para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu creio que esse altar aqui ainda vai receber muitos testemunhos, em nome do Senhor Jesus. Então, lá em Salmos diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia, pois, no Senhor, porque eu o louvarei, eu ainda o louvarei. Então eu louvarei o Senhor de todo o meu coração, porque aquele que busca o Senhor será achado dele, diz o Senhor. Se buscardes de todo o vosso coração, será achado de mim. Então buscamos o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, sem esmorecer. Porque muitos têm ficado, irmãos, esmorecidos, muitos têm deixado a fé, entendeu? É triste isso, mas vamos perseverar até o fim, porque está bem pertinho de nós irmos para a nossa casa, de nós voltarmos para a nossa casa, de onde a gente veio, e a gente vai voltar, porque a nossa casa não é aqui. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar lutas, mas depois só alegria lá, onde tudo, as ruas são de ouro, e não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais morte, nem o sol existirá lá. Por quê? Porque não precisaremos do sol, porque a glória do Senhor é que nos ilumina os nossos caminhos. Então que possamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela que ilumina os nossos caminhos, diz por onde devemos ir, por onde devemos passar. Então que você possa dar glória a Deus em tudo. Está ruim, glória a Deus. Está bom, glória a Deus, mas que jamais deixe de glorificar o nome dEle, porque Ele quer isso, Ele quer ouvir que nós glorifiquemos o nome dEle. Amém? Que todos possam se fortalecer com essa palavra. Não vou falar mais, porque o Espírito Santo já disse que já chega. Amém? Glória a Deus, fiquem em pé, aplaudam o nome de Jesus, e eu quero que cada um abra o coração para Deus e peça aquilo que você tanto quer. Peça essa noite, mas sem duvidar que o Senhor vai dar, que o nosso Redentor vai dar, porque o guarda de Israel não dorme, e Ele está aqui, só bastamos crer com toda a nossa força. Em nome do Senhor Jesus, em breve eu estarei dando um grande testemunho para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.